Olá pessoal, sou o professor Paulo Godinho e vim falar um pouco para vocês sobre lombalgia. Quer saber um pouco mais sobre dor lombar? Então vem comigo. Só que antes, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. E ao final do vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para fazer com que o canal cresça cada vez mais. A lombalgia é uma das principais, se não a principal, queixa de disfunções da coluna vertebral. Além da lombalgia, temos espondilolisteses, hipercifoses, hiperlordoses, hérnia de disco, protusões de disco, mas a lombalgia foi escolhida por alguns alunos como sendo uma das principais e foi a que mais foi pedida para nós começarmos a falar um pouquinho das disfunções da coluna vertebral. Lombalgia, também conhecida como low back pain, ela assume esse termo em inglês, é uma dor referida na região lombar, mais especificamente entre as margens costais e a prega glútea, ou seja, nessa região aqui debaixo da coluna vertebral, né? Muitas pessoas elas assumem até a posição dessa figura aqui, ó, com as mãos invertidas, rodadas internamente, os dedos para trás, na tentativa de estabilizar a sua coluna que está doendo. Normalmente é acompanhada de uma limitação dolorosa do movimento que ocorre devido a alguma anormalidade nessa região. Então, a parte final da coluna vertebral compreende-se 5 vértebras da coluna lombar, L1, L2, L3, L4 e L5. Ela apresenta-se em uma forma de lordose. Mais para frente, vou deixar no final dessa aula alguns cards linkando outras aulas a respeito de biomecânica da coluna vertebral, tá? Onde vocês vão ver que as lordoses elas são mais comumente afetadas. As lordoses são responsáveis por estar se movimentando, fazer com que a coluna lombar se movimente e por isso elas sofrem maior tipo de lesão do que as cifoses quando comparado. As lombalgias, né, elas são consideradas como toda dor aguda ou crônica que acomete a coluna lombar. Lombalgia não é uma doença, mas sim uma lesão. Então vocês vão observar que existem várias causas de lombalgia, tá? E a lombalgia ela pode ser conhecida com nomes mais populares como lumbago. Às vezes o paciente vai chegar se queixando de dor nos rins, é necessário fazer um teste, é necessário fazer um diagnóstico diferencial, mas nunca podemos deixar de avaliar os rins numa queixa de dor lombar. Você pode estar diante de um problema renal, sim. E alguns pacientes vão chegar se queixando de dor nos quartos, tá? É um termo mais antigo, mas ainda utilizado na prática clínica, né? Às vezes o paciente chega no nosso consultório se queixando de dor nos quartos, você já sabe que é nessa parte inferior da coluna, você já sabe que é na região lombar. Essa condição, a lombalgia, a dor lombar, o lumbago, ela é prevalente em 50 a 80% da população em geral. Eu vou colocar 2 estudos aqui, um canadense e um americano, que vocês vão ver essa incidência, né? Acredita-se que até 80% da população vai sofrer em algum momento da sua vida, seja maior ou em menor intensidade, de um acometimento de dor lombar, sendo incapacitante ou não. É uma causa frequente de morbidade e incapacidade, associada a um importante impacto social e também econômico. Vou mostrar o porquê que acontece esse grande impacto econômico a respeito das lombalgias. Esse é um estudo feito pela Associação Canadense de Quiropraxia, onde estudou-se a dor lombar, low back pain. Então, 11 milhões de canadenses sofreram pelo menos uma desordem musculoesquelética por ano. Tá? Aqui estou englobaram-se mais do que as lombalgias. Só que mais de 85% dos trabalhadores relataram sofrer de dor lombar em algum momento de sua vida, 85%. Joga aqui para o lado nesse calendáriozinho, ó. 15% das dores lombares que
esses trabalhadores sofreram, causaram absenteísmo, ou seja, eles deixaram de trabalhar por mais de um mês. Então, se 85% dos trabalhadores se queixaram de dor lombar, desses 15% desses 85% vão ficar pelo menos um mês afastado do seu trabalho. E isso gera um grande incômodo, principalmente econômico. Esse trabalhador vai afastar, ele vai gerar gasto, ele não vai produzir para a empresa, né? Então é um fator econômico muito sério. Fora aqueles que são trabalhadores autônomos, sofrem de dor lombar, se afastam do serviço e deixam de receber. Ó, 1 em cada 8 canadenses relataram ter um problema de dor crônica na lombar. 1 em cada 8. E 31% dos canadenses relataram limitações de suas atividades durante as dores lombares. Então, o quadro de dor lombar se apresentava e desses 31% relataram que não conseguiam realizar suas atividades diárias ou atividades de trabalho. São dados assim mais recentes e são dados extremamente relevantes na nossa prática clínica. Mais dois trabalhos aqui, ó, de estatísticas de dores lombares, tá? 80% dos americanos, eles vão sofrer algum tipo de problema lombar durante a sua vida, né? Então, ó, corrobora com os dados mundiais, corrobora com os dados brasileiros, pelo menos 80% da população vai sofrer algum problema de dor lombar. É um nicho de atendimento, de trabalho muito grande. Muitos pacientes, para vocês que optaram por estar trabalhando com a traumato-ortopedia, assim como eu trabalho, praticamente muitos vão lhe procurar por conta de dor lombar, E se você fizer um trabalho bem feito, principalmente a nível de diagnóstico, principalmente a nível de entender a causa da dor lombar desse paciente, você vai fazer a diferença no atendimento desse paciente. 54% dos americanos que experimentaram esse tipo de dor gastaram a maior parte do seu dia na posição sentada, né? Outras estatísticas, pelo menos 50% dos trabalhadores americanos admitiram ter problemas de dor lombar e sintomas de dor lombar por ano, anualmente. Fatores econômicos, ó, os americanos gastaram aproximadamente 50 bilhões de dólares em tratamentos para dor lombar por ano nos Estados Unidos. E aqui engloba qualquer tipo de tratamento para a resolução de suas dores lombares. Alguns experts estimam que 80% da população irá experimentar uma dor lombar ao longo de sua vida. Veja que quase todos os trabalhos focam muito nesses 80% da população que vai apresentar um quadro de dor lombar, né? Interessante isso aqui, ó, esse notebook. Olha só, uma inclinação de 30 graus da sua cabeça e do seu corpo, né? Na tentativa de chegar mais perto da tela do seu computador. Então você está sentado e inclina um pouquinho para frente, só 30 graus. Só 30 graus de inclinação da sua cabeça em direção à tela do seu computador, ou do seu notebook, ou do seu celular, né? Acaba por gerar 3 a 4 vezes mais pressão na sua coluna lombar. E olha que eu nem estou falando da coluna cervical. Mas para frente vai ter uma aula só sobre a coluna cervical a respeito da utilização de smartphones, tablets, celulares, etc. Então, 30 graus de inclinação da sua cabeça gera uma pressão 3 a 4 vezes maior na sua coluna lombar, tá? E a Associação Americana de Quiropraxia estima também que 31 milhões de americanos estão experimentando uma dor lombar em algum tempo, né? Então são estatísticas assim bem alarmantes, são estatísticas bem recentes, né? E são estatísticas que têm que ser levadas em consideração nas nossas avaliações e nos nossos tratamentos de dor lombar. As lombalgias, elas podem ser de caráter primário ou secundário, com envolvimento neurológico ou sem envolvimento neurológico, tá?
com envolvimento neurológico são as chamadas de lombociatalgias, que são dores irradiadas para os membros inferiores, algo que vai ser discutido em um outro tópico. Hoje estaremos falando somente sobre lombalgias, dor lombar. Elas podem ser divididas em lombalgia aguda ou crônica, conforme a intensidade e manifestação dessas dores. Os dois tipos de lombalgia, que eu acabei de citar, lombalgia aguda, ela vai causar dores de início súbito durante um período de até 4 semanas. Normalmente é uma dor que ocorre após algum esforço físico. É a chamada, se o paciente te liga e fala assim, travei minha coluna, estou com uma dor lombar, uma contratura muscular, não estou conseguindo me movimentar, às vezes faço um movimento, dói, espirro, dói, tosse, dói, vou no banheiro, fazer minhas necessidades fisiológicas, sinto dor, não consigo me sentar e levantar, dá aquela fisgada. Isso é a chamada de lombalgia aguda. E atentem para o tempo, ela dura até 4 semanas, 1 mês a lombalgia aguda dura. Tá? Então, seu paciente ele pode te procurar ao longo desse período, 1 mês. Você tem que anotar, tem que saber quando que começou a dor lombar dele. Então, se for dentro desse mês, caracteriza-se como lombalgia aguda. A lombalgia crônica são dores menos intensas, mas podem durar mais de 12 meses, pode durar até 1 ano, e ela é mais comum em pessoas acima dos 35 anos. O paciente ele aprende a viver com dor. Tá? É aquela dorzinha que vai estar sempre lá, ele já sabe qual o movimento que pode causar a sua dor lombar, ele começa a assumir alguma posição antálgica, aí de vez em quando ele esquece, faz um movimento, dá aquela fisgadinha e ele vai controlando essa dor. Porém, não é normal sentir dor. Uma hora ou outra essa dor pode piorar. A lombalgia crônica ela pode se agudizar, dependendo do trauma, dependendo do movimento que o paciente venha a fazer. E quando isso acontece, fatalmente, ele irá te procurar na sua clínica, no seu consultório, para tentar resolver o seu problema. E aí você vai, durante a sua entrevista, a anamnese, conversando com o paciente, descobrir que ele já sente dores há mais de 12 meses. Então você já vai caracterizar a lombalgia dele como sendo uma lombalgia crônica. Agora falaremos um pouquinho sobre as causas de lombalgia. Tá? Vou citar essas causas, eu não vou entrar vou entrar a fundo nessas causas. Bom, uma grande causa de lombalgia é a obesidade. O sobrepeso, o excesso de peso, altera todo o centro de gravidade do corpo. Tá? O simples fato do abdômen e da gordura abdominal estarem aumentando de peso, joga o centro de gravidade do corpo do paciente para frente e sobrecarrega muitos músculos paravertebrais, os músculos eretores e estabilizadores da coluna. Afecções renais está aqui em segundo lugar e ela não pode nunca ser deixada de lado. Tá? O paciente que chega com uma lombalgia, já falei isso no início, você tem que pesquisar se há alguma afecção renal. O teste para afecção renal é bem simples, é um teste chamado teste de percussão. Você com a mão fechada vai percutir na região lombar do paciente, lombar alta, e se o paciente relatar alguma dor ou incômodo agudo à sua percussão, pode sim se tratar de alguma afecção renal. Esse paciente tem que ser encaminhado a um serviço de nefrologia para pesquisa. Postura corporal incorreta, Então o paciente ele trabalha, ele assume posturas de trabalho. Hoje trabalhamos muito mais tempo sentados, Não é adequado a postura sentada do paciente, ele vai relatar, e é uma grande causa de lombalgia também. Levantamento de peso excessivo é comum a alguns atletas e algumas pessoas que lidam com musculação nos procurarem, porque levantaram um peso muito excessivo, às vezes com uma função e uma postura corporal errada para levantar esse peso e gerando uma sobrecarga na coluna lombar. Traumatismos em geral na coluna lombar, caiu sentado, levou uma pancada, fez um movimento de torção, estava praticando um esporte, levou uma cotovelada ou levou uma joelhada
na coluna lombar é um trauma direto, também é uma causa de dor lombar. Algumas doenças virais e articulares degenerativas, tá? Então, você tem aqui a própria osteoartrose da coluna vertebral, ela vai causar dor lombar, logicamente, pela redução dos espaços, pela formação de osteófitos, pela desidratação dos discos intervertebrais, tá? São características de algumas patologias articulares degenerativas, a dor lombar. Tem que ser pesquisado também. Metástases tumorais, né? Alguma metástase referente a algum tumor em alguma região do corpo, ela pode se alojar na coluna lombar, então não devemos descartar metástases tumorais em causas de lombalgia também. Isso geralmente aparece no exame de imagem, no raio-x aparece, numa ressonância aparece bem mais. Inflamações pélvicas, então no caso das mulheres, por exemplo, por conta da presença do útero, em períodos menstruais ou em casos de inflamação, né, de colo do útero, inflamação uterina, ovário, trompa, essas dores vão ser referidas na coluna lombar. Então tudo isso deve ser pesquisado na sua entrevista, na sua anamnese. A artrose osteoporose, né, sabemos que a osteoporose ela afeta além do quadril, além do punho, principalmente a terceira região, coluna lombar. São as 3 regiões do corpo mais afetadas pela osteoporose. O corpo todo o esqueleto do paciente osteoporótico, ele vai sofrer de perda de massa óssea, mas essa perda ela se concentra mais nas linhas de força do quadril, do punho e da coluna lombar. Tanto que nos exames, né, de densitometria óssea, vem uma fotinha lá, vem uma página só do quadril, vem uma página só da coluna, em alguns vem uma página só do punho, para você comparar a densidade mineral óssea nessa região. E devido à perda de massa óssea, os corpos vertebrais ficam mais fragilizados e causam dor lombar, isso se não for causa de alguma fratura por compressão. As hérnias de disco também é um fator diferencial de dor na coluna lombar. Teremos um tópico abordando todos os tipos de hérnia de disco, tá bom? Essa figura aqui eu vou falar daqui a pouquinho, porque que tem uma mulherzinha aqui com a boca aberta e um dentista examinando ela. Causas de dor lombar. Aqui, ó, tá separadas por cores, né? Eu tenho toda quase uma coluna vertebral inteira e eu vou estar aqui agora citando algumas dessas causas. Eu vou pedir para vocês, se vocês se interessarem em alguma dessas, coloca no comentário. Coloca no comentário aqui embaixo, fala assim, Paulo, poxa, eu achei interessante a parte de uma causa estrutural ou neoplásica ou uma infecção, né? Colocando aqui no comentário ou dando um jeito de me mandar uma mensagem, eu monto uma aula somente sobre essas causas e fica bem interessante essa interação entre nós. Como causas estruturais, eu tenho uma causa mecânica ou causa não específica, né? Causa mecânica é aquela causa que o paciente fez um movimento errado, o paciente assume uma postura errada, o movimento do trabalho dele errado, né? Então, às vezes, o trabalho dele influencia muito esse problema de dor lombar. Eu tenho as artrites das facetas articulares ou disfunções dessas facetas articulares. Então, esses casos de inflamação de facetas articulares são caracterizados como causas estruturais de dor lombar. Eu tenho os prolapsos dos discos intervertebrais, as protusões de disco vão causar dores na região lombar, podendo essa dor também ser irradiada. Eu tenho um rompimento, né, do ânulo fibroso e aqui se caracteriza esse annular tear, né, que significa uma goteira do ânulo fibroso do disco intervertebral, também é uma característica de hérnia de disco. Eu tenho as espondilólises ou espondilolisteses. Espondilólise é quando você tem uma quebra sem um escorregamento vertebral, pode ser por conta de uma má formação congênita, e a espondilolistese é quando eu tenho o escorregamento de 2 vértebras adjacentes, um escorregamento anterior de uma vértebra com relação à outra. É um excelente tópico para a gente também estar fazendo uma aula só sobre espondilolistese, inclusive com o tratamento proposto. Eu tenho estenose do canal espinhal. Todas essas que eu acabei de citar são causas estruturais de lombalgia. Eu tenho as causas neoplásicas, né, que
que são devidos a fatores tumorais primários ou secundários, incluindo mieloma múltiplo, que também pode causar uma lombalgia. Né? Fatores primários é aquele tumor que vai se alojar diretamente na coluna, e os secundários são as metástases, que a gente já comentou. Eu tenho dores que são referidas na coluna. Isso aqui, cara, isso é importantíssimo para poder estar fazendo a sua anamnese, a sua avaliação. Você tem que ter sempre em mente que a coluna é um local de dor referida. A maioria das vísceras vão referir dor lombar. As estruturas retroperitoneais vão referir em dor lombar. A aorta descendente vai referir em dor lombar, e algumas afecções do quadril, o paciente não vai estar sentindo no quadril, mas vai estar sentindo sim na coluna lombar. Se achou interessante essa parte de dor referida, comentem que a gente faz uma aulinha só de dor referida da coluna lombar dessas 4 estruturas. Problemas de infecção, como discite, osteomielite e abscessos paraespinhais, são causas de lombalgia. Problemas inflamatórios, aí aqui entra todas as espondiloartropatias, tá? Muitas afecções reumáticas, espondiloartropatias, elas vão proporcionar e causar dor lombar, assim como a sacroileite e disfunções sacroiliacas. Essa parte, o quiroprata, o osteopata, ele lida muito bem nessa área, porque o paciente vai chegar com a dor lombar. Durante o exame físico, o terapeuta ele vai descobrir que se trata não de um problema na lombar, mas sim de uma disfunção sacroiliaca, que na grande maioria das vezes é fácil de você manipular, é fácil de você colocar no lugar. Se é uma disfunção ilíaca em posterioridade, se é uma disfunção ilíaca em anterioridade, você manipula e coloca no lugar, e simplesmente a dor lombar do paciente vai quase que zerar. E o paciente sai muito satisfeito já com uma única sessão de tratamento. E, por último, nós temos as disfunções metabólicas que vão ocasionar lombalgia. Eu tenho as osteoporoses, né? Principalmente os colapsos vertebrais causados por osteoporose. O osso vertebral, o corpo da vértebra ele fica tão frágil, ele fica tão fraquinho, que ele colapsa, ele é exprimido, e é uma fratura por achatamento. Eu tenho o mal de Paget, é uma doença metabólica, onde eu tenho uma disfunção entre osteoblastos e osteoclastos, né? Se interessou, a gente pode falar também uma aula só sobre o mal de Paget. Eu tenho as osteomalácias e eu tenho casos de hiperparatireoidismo, que também são responsáveis por afecções e dores na coluna lombar. Todas essas são causas de dor na coluna lombar. E como eu falei, se interessou, comentem aqui embaixo que a gente monta uma aula só sobre essas causas de dor lombar. Como eu falei, deixei aqui por último, né, essa parte aqui odontológica, por assim dizer, porque toda a arcada dentária ela está muito ligada com dor na coluna lombar. Então, se o seu paciente chegar queixando-se de uma lombalgia e você começa a tratar, faz toda a sua parte de avaliação, faz seu tratamento à base de alongamento, à base de RPG, à base de quiropraxia, à base de osteopatia, pode usar eletroterapia, liberação miofascial, e passada algumas sessões o paciente não apresenta melhora. Lembrem-se disso. Pergunte se o paciente está fazendo algum tratamento dentário, se ele tem algum foco dentário, se ele está fazendo alguma cirurgia, porque está intimamente ligada à parte dentária com a coluna lombar. Avisa ele que a dor lombar dele só vai melhorar assim que ele terminar o tratamento dentário dele. Por que isso acontece? Quando a gente perde um dente, ou vários dentes, tá? Ou se você está diante de uma infecção dentária, seu cérebro, de uma forma inconsciente, ele começa a procurar uma zona de conforto na hora da mastigação. Com isso, ele procura levar o alimento para o lado que tem mais dentes em intercuspidação, ou seja, os dentes que se tocam e não provocam dor. Com isso, acaba levando o paciente a um desequilíbrio muscular da face, dos músculos da mastigação, em especial masseter e esternocleidomastoide e os músculos do pescoço.
Em longo prazo, isso pode provocar o encurtamento de músculos da coluna e também da perna, deixando uma perna menor que a outra por conta de um simples problema dentário. É um desequilíbrio descendente, é um desequilíbrio que acontece desde os músculos da mastigação, tá? Temporal, masseter, pterigoideu medial, pterigoideu lateral e supra e infraioideus. A dica é colocar um implante dentário ou uma prótese provisória o mais breve possível para você estar conseguindo uma oclusão melhor e uma oclusão mais próxima do possível. Se interessou dessa parte aqui de mastigação, de oclusão, que vai estar tendo a ver às vezes até com articulação temporomandibular, coloca um comentário aqui que a gente monta uma aula sobre isso também, tá bom? Essa foi uma aula sobre as noções básicas de lombalgia. Como eu falei, não é uma patologia, é uma lesão. Alguma coisa está acontecendo na coluna e tem que ser pesquisado. Tá joia? Um grande abraço.